Querido Deus, soberano Pai, somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos conceder estar na casa do Senhor para aprendermos da palavra do Senhor. Deus continua nos abençoando, abrindo as nossas mentes, o nosso coração, para nós aprendermos mais do Senhor. Dá-nos sabedoria, porque o Senhor diz na Tua palavra: quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que a todos dá e não lance em rosto o que tem feito, o que tem dado. Meu Deus, é que nós venhamos guardar a Tua palavra no nosso coração, para nós não pecar contra o Senhor, e que nós venhamos viver o santo evangelho do Senhor, proclamar o evangelho do Senhor, e que vidas venham ser evangelizadas através do nosso testemunho. Confiando no Senhor, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula do módulo Profetas Maiores. Nós já tivemos aí a primeira aula, se tratando aí dos profetas maiores. Nós estaremos estudando o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. E nós já estudamos a primeira parte de Isaías, porque é um livro bem extenso e foi necessário dividir em duas partes. A primeira parte do capítulo 1 ao 39, a divisão, e a segunda parte, que é a qual nós vamos entrar hoje, é do capítulo 40 ao capítulo 66. Nós estudamos na semana passada e falamos que o livro do profeta Isaías é uma miniatura da Bíblia Sagrada. A Bíblia ela contém 66 livros, e o livro do profeta Isaías também contém 66 mais capítulos, 66 capítulos, uma simbologia aí dos 66 livros da Bíblia Sagrada. E Isaías também é dividido em duas partes, a primeira parte até o 39, e a segunda parte até o do 40 ao 66. Então hoje nós vamos iniciar falando aí do profeta maior Isaías. Nós já sabemos que o termo profeta maior não quer dizer que era pessoa com mais moral, com mais intimidade com Deus, com pessoas mais ricas, mas sim o tempo que a pessoa profetizou, Profetas maiores, pelo tempo de profetizar, o tempo que passou profetizando era um tempo maior, por isso é chamado de profetas maiores. O profeta Isaías é o mais citado no Novo Testamento. Ele é citado 65 vezes no Novo Testamento, historiador, poeta e profeta. Ele era um homem nobre, era uma pessoa da corte. Ele era sobrinho aí do rei Uzias, Você vê aí que ele era homem de palácio. Nós comentamos também na aula passada sobre a questão do que dá veracidade à Bíblia, a grandeza da Bíblia, porque a Bíblia ela usou de diversas classes sociais para pessoas ali trabalhar na composição ali através do Espírito Santo da Bíblia. E nesse meio aí teve pessoas nobres, teve plebeus, assim como teve Isaías aqui da corte, da nobreza, nós vemos também Amós, que era um vaqueiro, era um agricultor, que também tem parte aí nos escritos da Bíblia. E a quantidade de tempo também, que a Bíblia foi ditada e escrita ali, a quantidade de tempo, por muitos anos, mais de 1000 anos, ali nesse acontecimento, e pessoas de épocas diferentes ali fazendo a aplicação da Bíblia. Então, nós estamos aí já em aula, e hoje nós vamos dar continuidade aí ao profeta maior Isaías. Os capítulos anteriores tratam de questões locais e temporárias. Essa segunda parte agora, que é do 40 ao 66,
ela trata do distante futuro e de profecias que afetam o mundo todo. Amém? A libertação do povo de Deus do exílio babilônico por Ciro, né? Foi profetizado bem antes. O rei da Pérsia, que Isaías profetiza, essa profecia que se daria no futuro, bem distante. Aos olhos do profeta, a libertação de Israel viria pelo Messias, o Salvador dos judeus e do gentio. Ele profetizou muito sobre o castigo de Deus sobre a nação, só que ele vai profetizar também a libertação. Só que no meio dessas libertações que ele vai profetizar, ele vai acreditar, uma dessas libertações seria por Ciro, e ele vai acreditar que essa libertação seria pelo Messias, mas ainda não era chegada a hora do Messias. Fica ali, ó, escondido não, ali, ó, pertinho. É bom que você já, quando você fala, aí você já fala perto da câmera aí seu áudio fica melhor. Então, uma coisa que eu estava meditando agora à tarde em casa sobre as profecias de Isaías, que é evidente que Deus mostrou ele essas revelações do Messias, mas imagina, pensa comigo, por mais que Isaías tenha avançado no futuro, né, vamos dizer que Deus colocou ele lá para ver isso, assim como Moisés ele viu Jesus Cristo, ele profetizou sobre Jesus Cristo, ele fala de Jesus Cristo, que ia levantar um que ia fazer o que foi profetizado. Mas se põe no lugar de Isaías agora. Isaías profetiza sobre o Messias libertador, e aí Isaías morre, e cadê esse Messias libertador? Pensa a situação. Por mais que você tenha ido lá, Deus tenha te mostrado, e a sua fé, ela é imbatível, nada abala, você sabe o que vai acontecer. Só que agora você está para morrer, e ele profetiza algo que é 600 a 700 anos antes de Cristo. Aí as pessoas em volta tudo vê, ué, o profeta está ficando velho, o profeta está indo, e aí? Mas é coisa de Deus, né? As promessas de Deus, ele mesmo vai citar, né? Seca-se a erva, murcha-se as flores, mas assim, as palavras de Deus, elas não passam, né? Pode passar, tudo pode passar, mas as palavras de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não cai por terra. Nenhuma das palavras citadas por Deus cai por terra. Até já comentei que às vezes nós pensamos assim, Deus me prometeu algo, mas aquela questão lá do Egito, quando Deus falou que ia matar todo mundo, na visão de Moisés pareceu, não, Deus não vai, mas Deus já tinha combinado que ia matar, então Deus não matou naquela hora, mas o povo colocou o povo para circular no deserto, ou seja, o que Deus decidiu, ponto, acabou. Então aí não tem como ir contra isso aí. Mas independente se Jesus tivesse vindo quando Israel estivesse vivo ainda, daí mesmo, porque eles acreditavam que o libertador seria de outra forma, entende? Seria um homem não sofredor, né, como nós falamos na aula passada. Que seria um homem rico, um homem que faria as vontades deles, entendeu? Que nem assim, eles vão ser um sofredor, seria uma pessoa que estaria exaltando, independente se tivesse vivo ou não. Eu acho que mesmo assim, talvez se ele tivesse vivo seria pior, porque eles não iriam acreditar, eles diziam exatamente isso. Esse aí que é o libertador, é esse que você profetizou? Só que tem essa colocação. Algumas das profecias se cumpriram em João Batista e em Cristo Jesus. Outras estão se cumprindo em relação à igreja, e ainda outras se cumprirão em relação a Israel no futuro. São palavras literais, espirituais para os dias de hoje. Então,
nesse tema a gente está falando muito sobre interpretação da Bíblia. Então tem muita coisa que literalmente se trata da igreja, tem coisa que literalmente se trata de Israel, e tem coisa que literalmente é para todos. Mas desde quando eu falo, assim, melhor colocar assim, tem coisa que literalmente é para Israel, tem coisa que literalmente é para a igreja, e tem coisa que literalmente é para o ímpio. Porque o que é a igreja? O que é Israel? Israel é a nação, certo? O que é a igreja? Incluindo Israel. Então, quando se trata de igreja, é a igreja num todo, né? Tem coisa que é só para Israel, tem profecias que é só para Israel, tem profecias que é só para a igreja e não para Israel. Eu tô confuso isso aí. Tem profecias que é para a nação, o país de Israel. Tem profecias que é para a igreja, incluindo Brasil, América Central, Norte, Sul, Ásia. Então é geral, igreja. Então as profecias de Isaías é baseadas assim, coisas. Então é por isso que nós temos que entender. Nós temos que saber se a profecia é para a igreja, se a profecia é para Israel ou se trata só de ímpio. Então tudo tem que saber essa separação para fazer uma exegese correta, sem tornar equivocado ali a tradução ali. Para que essa segunda parte ela não torne repetitiva, alguns assuntos serão agrupados. Nesse decorrer aqui que nós vamos estudar, você vai ver que eu vou falar de um capítulo, por exemplo, aí eu vou falar do capítulo 51 e o 49. Mas cadê o 50? Porque a Bíblia, como eu já disse para vocês, ela não está montada na ordem cronológica. A Bíblia ela não tinha essa separação boa, bonita, igual você tem aí, fácil de achar. Se eu falar aqui, João, acha para mim João 3,16, rapidinho, você abriu, achou. Mas o material que os apóstolos, o material que o pessoal utilizava, era rolos. Se eu falasse para você achar o livro de João aí, você ia começar a abrir pergaminho e caçar ali. Aí não existia essa questão de versículos, não existia. Então para você achar, você ia ter que começar a ler até achar. Hoje eu falo para você, em cima da hora aí você acha. Então, ela não está de ordem cronológica, está de ordem lógica. Está numa ordem lógica. Então por isso que às vezes nós vamos falar de um capítulo na frente, depois nós vamos voltar um pouquinho e falar de um capítulo atrás, ou juntando esses capítulos para um melhor entendimento. Não seguiremos uma ordem específica, mas vamos folhear a Bíblia, né? Nós vamos para frente e para trás constantemente, para podermos desfrutar das riquezas das profecias do profeta Isaías. Deus salva. O primeiro ponto aí é a relação, a vinda do Messias de Israel, que é do 40 ao 49, depois tem citações do 51 ao 52 e 54. No capítulo 40, dá início à segunda parte das profecias de Isaías. O restante do livro não contém dados históricos da época, por isso distingue dos demais. Devido a essa diferença que tem entre essa primeira parte e a segunda, há alguma parte de estudiosos, essa é a mínima parte, uma parte pequena, que diz que esse aqui seria um outro Isaías, mas nós não temos dificuldade e a Bíblia nos deixa claro que é o mesmo Isaías. Também a forma de linguagem agora, que nós vamos entrar nessa segunda parte, ela é um pouco diferente. E isso leva algumas pessoas a pensar que se trata de um outro Isaías, mas não tem sentido. Continua sendo o mesmo Isaías. Nos capítulos anteriores, o nome do profeta Isaías está sempre presente mas agora nessa parte aqui o seu nome é omitido, né? Ele não aparece com tanta frequência igual na primeira parte. O anúncio da vinda do Messias consola o povo, tendo em vista um futuro terreno. Aí no capítulo 40, duas vezes o profeta ele proclama:
consolai, consolai o meu povo. Esta é uma das características da verdadeira profecia, que junto com o anúncio da destruição traz o anúncio da restauração. Isto que destacava os profetas de Deus. Nós já sabemos disso aí, que Deus, ele sempre que ia corrigir o seu povo, ele mostrava o que ia fazer, o castigo que ele ia trazer sobre o povo, mas também ele deixava bem claro que ele ia dar o escape, ele ia dar o resgate, ia livrar o povo. O anúncio do percursor do Messias, Isaías está falando do percursor João Batista, porque essas palavras foram proferidas pelo profeta na preparação da chegada do Messias. Mateus capítulo 3, Marcos 1 e Lucas 3 e João capítulo 1, sobre o João Batista, que foi até confundido se ele era o Messias. O anúncio do percursor é a glória e majestade incomparável do Senhor, ainda no 40. Esse capítulo 40, tem muito texto que vocês conhecem, que está inclusa nesse capítulo 40. Isaías então declara o poder de Deus sobre a criação e sobre a humanidade. Encoraja o povo de Deus que seria levado para a Babilônia para que confiasse e esperasse em Deus por sua libertação. Imagina, você está lá na sua tranquilidade, vivendo da sua maneira que você julga correto, aí chega alguém e fala para você que você vai ser levado cativo, que você vai ser levado prisioneiro, só que a palavra de Deus para você é: tenha fé. Imagina, Joel, uma pessoa chega para te dar uma profecia: vai vir um vento aí, mas no final, não é assim que acontece? No final Deus vai fazer assim, assim. Você pensa de quê? Qual a única coisa que você pensa? Só o vento. A gente só pensa na tempestade. E por incrível que pareça, esse vento ele chega, essa tribulação chega, e às vezes você não se toca ainda que você já está passando ela. E você às vezes murmura, você acaba pecando, só que já foi profetizado. Aí que depois você cai a ficha: peraí, mas foi profetizado isso na minha vida, então misericórdia, estou até pecando aqui já estou até murmurando. E nós somos assim. Às vezes você já está passando aquele momento, porque, irmãos, todas as vezes que o povo era levado, era por desobediência. Mas tem provas que você vai passar que é para te aperfeiçoar mesmo, é só para teste mesmo. Quer ver um assunto muito comum, e foi uma prova que ninguém quer passar, e ninguém vai passar também uma prova dessa? Jó não estava em desobediência. Jó estava alinhadinho com Deus, mas olha só, Deus permitiu que ele passasse um dos piores momentos vividos na vida de um homem, e ele viveu, que é perder tudo, a família, perder a família principalmente. Então foi uma situação que ele não estava em pecado. Aí entra aquela fala de Davi: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Tem que ser muito crente para você passar numa situação igual passou Jó e permanecer crente. Então por isso que vai ter aquela frase lá, que ela não é propriamente descrita daquela forma que a mulher diz, mas que ela vai dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas é uma situação que a pessoa não vê, sabe? Uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vive para Deus, e estou passando por isso. E por que Jó não pecou? Porque era o grau de intimidade que ele tinha com Deus. Então, lembra que nós falamos na aula passada que a situação de Paulo se julgar, se falar que ele era o pior dos pecadores, é o grau de aproximação. Quanto mais próximo de Deus você está, você vê que
qualquer coisa que você passa, se Ele estiver do seu lado, é melhor. A luta que você vai passar, se Jesus está do seu lado, é melhor. Então, por isso, esse é o motivo de Jó não ter pecado. Porque ele sabia, ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia do final das coisas. Ele sabia o final, o que ia dar, no que ia dar aquilo que ele estava vivendo. Que ainda que ele morresse, ele vai pecar lá, né? Ele vai amaldiçoar o dia que morre. Ainda que ele morresse, mas ele seria consolado por nosso Senhor. O anúncio do precursor do Messias, já falei, a glória e a majestade incomparável. O povo é levado para a Babilônia e Isaías, e ele vai confortar o povo. Vocês vão ser levados, vocês vão ser presos, levados cativo, mas tenha fé que a libertação virá. Então, quando a gente está passando a tribulação, a gente só lembra isso. Meu Deus, a tribulação iniciou, a prova começou. Aí você se lembra, meu Deus do céu, isso vai acabar quando isso não vai acabar, mas o prazo ali está só no início. E aí é a hora de ficar crente, de permanecer crente, para não murmurar, não pecar, não perder a bênção. Porque nessa questão de avaliação de Deus, essa prova que Deus tem para conosco, você está passando no teste, você está sendo provado e aprovado, aí às vezes no finalzinho, a pessoa desanda tudo. É porque a gente não consegue, não tem a visão aberta para as coisas espirituais. Porque tem vezes que você está para vencer, aí vem o último teste. Aí é onde a gente joga tudo por água abaixo. É o ponto ali para finalizar. Aí você vai. Porque o inimigo ele acompanha de perto a sua aprovação, o seu teste ali. Deus está te provando e ele vai acompanhando de perto. Na hora que está tudo dando certinho, você, peraí, vou tentar fazer essa jogada aqui, vai que cola, literalmente. Aí é a hora que às vezes por isso que nós temos que, a Bíblia orienta sempre antes de orar, fazer o quê? O que vem antes de orar? Vigiar. A Bíblia manda orar e vigiar? A Bíblia fala vigiai e orai. Então o vigiar, ele é antes de orar. Mas eu oro bastante. Mas e aí, vigia quando? Não, primeiro você vigia, depois você ora. Simplificando, é mais ou menos assim: eu vou passar no lugar que eu sei que é perigoso. Não, eu vou passar aqui orando que Deus vai me guardar. Mas se você quer perigoso, eu vou passar por outro lugar. Isso é vigilância. Não vou passar aqui. Eu sei que é perigoso, então é vigilância. Não, eu vou passar porque Deus me protege. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas eu passei, não estava em pecado, eu estava orando. O que aconteceu? Não, você só não vigiou. Não é que você está em pecado, você só não vigiou. E se você orar e não vigiar, acaba. Mas o que acontece quando a gente murmura? Se atrasa a bênção. Enxergando? Oi? Enxergando? Então você pode. Está quase acabando a peleja. Aí eu vou lá e ela tá. Aí dá uma acrescentada. É porque assim, a gratidão, ela é a causa das bênçãos na sua vida. Gratidão. Quanto mais grato você for, gratidão é investimento em bênçãos. Se você é grato, a proporção de bênção é maior na sua vida. O ingrato, que murmurar coisa de ingrato, aí você fala, mas eu estou passando, e a prova, assim, mas você pode não ser uma pessoa ingrata, mas a ingratidão, ela é um título, ela é uma autenticidade de uma pessoa a pessoa reclamona, murmuradora é característica de um ingrato, de uma pessoa que não agradece. Porque o pior que você poderia viver na sua vida, você já foi salvo, que era o inferno. Então você já foi resgatado. Então, por mais que você passa, e Deus não nos chamou para isso, por mais que você passe, a tribulação que você passa não se compara com de onde você foi tirado. Então, a murmuração, ela dá uma atrasada. É a mesma coisa de você ficar falando
não estou falando de murmurar agora, de você ficar expondo os seus planos, os seus projetos para qualquer pessoa. É a mesma coisa, tem o mesmo valor, tem o mesmo peso. Ó, você está ali querendo dividir, né? Porque é uma coisa boa, ó, está acontecendo assim, assim. Só que o seu foco ali é ser grato, é se alegrar. Mas a pessoa que está recebendo está cheia do inimigo, não quer ver seu crescimento. Eu não estou falando que você não deva conversar, é bom conversar, que às vezes, dependendo da pessoa que está recebendo, aquela pessoa é motivada pela sua motivação. Isso é interessante. Só que tem planos que é só você e Deus. É você e Deus. E aí você evita falar, porque o que o diabo não vê, não pode lutar contra. Por que Deus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que em oculto. Se é em oculto, mesmo que você esteja pronunciando ali as palavras, o diabo não ouve. Que o diabo ele não tem poder de ler a nossa mente. Já pensou? Se tivesse, nós estávamos enrolados, hein? Que perigo, né? Tem hora que alguém faz uma raiva de nós já pensamos assim, aí o diabo, então você quer fazer isso? Então toma. Só que ele é estrategista, né? Você não fala, mas a forma que você comporta ali, sem falar, ele julga. Opa, eu acho que tem alguma coisa aí, eu acho que... Aí ele lança, aí acaba dando certo. Então, quando você entra no seu quarto e fala com o pai que em oculto ele vê, então, ou seja, se é em oculto ali, o único que ouve, o único que pega ali é o Espírito Santo que você está falando. Então, naquele momento ali é você e Deus. Ninguém tem acesso. Por isso que ele fala, entra no teu quarto e fala com o teu pai que em oculto ele vai ouvir e vai te responder. Se é em oculto, só ele tem essa capacidade. Então, por isso que nós temos que ter esse momento com Deus. É por isso que tem pecados que às vezes a gente não consegue desvencilhar. Porque se ele fica vigiando, eles sabem que tecnicamente dá prazer à carne. É isso aí. Tem situações que ele vai contra a pessoa, ele não faz ideia que a pessoa vai aceitar. O trabalho dele é só oferecer. Porque o diabo, Débora, ele não é culpado dos seus pecados. Ele não é culpado dos seus pecados, já. O culpado dos seus pecados é você. Porque ele não te pega aqui e fala assim, ó, peca. Não, aqui. A bandeja ele está aqui, não, você vai aceitar essa bandeja aqui. Ele, aqui, ó, que bacana isso. Olha o que ele tentou fazer com Jesus lá no deserto. Olha aí. Aí começa a falar as palavras, porque as palavras que vai fazer a sua mente ali. Aí ele começa a falar, e aí o eu ali começa a ouvir, e é mesmo, né? Poder, né? Não sei o que. Então, o diabo ele não vai levar culpa do pecado de ninguém. Ele vai levar a culpa do pecado dele, que ele pecou, e ele é mentiroso, e desde o princípio, e devido a isso aí. Ele arrasta pessoas com ele, arrasta. Mas é que nem algo que eu sempre digo. Nós não seremos, ninguém será condenado por conta dos pecados. Opa, falou ele, que coisa é essa aí? Como assim? Não. As pessoas não serão condenadas por conta do pecado. As pessoas serão condenadas por rejeitar o perdão que nos foi dado. Porque pecador eu e você somos. Mas qual a diferença? Que nós arrependemos. Entende isso? Nós somos pecadores arrependidos. Então, se eu fosse ser condenado por conta dos pecados, eu também não seria salvo. Mas acontece que eu me arrependo. Eu me arrependo, eu confesso. Então isso me dá perdão. Então, ou seja, as pessoas não vão ser condenadas por conta do pecado em si, mas elas serão condenadas porque o pecado estava lá. Jesus ofereceu perdão e elas não aceitou. Aí você fala, mas de certa forma é por conta do pecado. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o diabo ele oferece, ele não te obriga. Está entendendo o que eu estou colocando? Ele oferece, ele não te obriga. Então, as pessoas que é condenada não é por conta que elas pecam, é porque elas não aceitam o perdão pós-pecado. Pecou? Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, ou seja, a partir do momento que você confessa, e a própria palavra diz o quê?
que os seus pecados, nossos pecados, são lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra. Como que pode um Deus não se lembrar? É porque Ele faz questão de não lembrar. Ele tem o poder de, se Ele quiser não lembrar de algo, Ele tem esse poder. Mas ainda que... é porque literalmente Ele esquece. Para dar exemplo para nós, que nós às vezes digamos que perdoamos, mas não perdoamos, é só da boca para fora. Mas ainda assim que Ele quisesse lembrar de alguma coisa, eu quero lembrar das coisas que eu fiz questão de esquecer. E aí Ele lembraria, mas Deus não se contradiz. Para que seu povo... a glória e majestade, Deus encoraja o povo e promete libertar. Nenhum Deus... para que seu povo se agarrasse, né, ele enfatiza, para que o povo se agarrasse ao Senhor, sem virar para a esquerda nem para a direita, servindo a outros deuses, porque nenhum Deus pode ser comparado ao Deus de Israel. Uma coisa que sempre entristeceu o nosso Deus foi a questão das pessoas se apegar à idolatria. Não importa, avisa o profeta, vocês têm um Deus que trabalha a favor de vocês, que não precisa da ajuda de ninguém. Alguns desses textos são citados no Novo Testamento. Isaías 40, por exemplo, ele é citado por Paulo em Romanos capítulo 11 e 1 Coríntios capítulo 2, 16. O Senhor é exaltado no capítulo 40 de Isaías, versículo 25. Nada há semelhante a Deus em toda a criação. Deus é incomparável. Os últimos versículos são animadores. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobe com asas como a águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Promessas que ele fazia aqui ao povo, que seria como os jovens. A esperança de um redentor, o Messias de Israel, no 41 a 42, aí é a continuação do 40. Deus desafia os inimigos, os criadores de ídolos, e traz a palavra de conforto aos infiéis. O anúncio do verdadeiro servo do Senhor, os 9 primeiros versículos, trata no 42, estou falando agora, trata sobre a obra do Messias. É apresentado como o meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, e sobre ele o meu espírito, e eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isso aqui é bem interessante, ó. Se nos atentarmos, vamos ver que essa declaração é a mesma referente à descida do Espírito Santo. Vocês conhecem muito bem que Jesus, após o batismo, que está registrado em Mateus capítulo 3, Marcos 1 e Lucas 3, Mateus 12 e 15, cumprindo-se em Isaías 42 e os demais citados em Atos. Então, aqui Isaías ele faz uma citação que é a mesma aquela que Pedro vai relatar e os evangelistas também vai relatar, que é uma aparição da Trindade ali no momento do batismo de Jesus. O que desceu sobre Cristo ali no batismo? O que pousou sobre Cristo ali naquele momento, quando ele saiu da água? Uma pomba, que simbolizava ali o Espírito Santo. E quando essa pomba pousava sobre Cristo, ouve-se uma voz do céu, e a voz dizia: esse é o meu filho, em quem eu tenho muito prazer. Ali literalmente ali foi uma aparição da Trindade Santa num único lugar, os três ali se apresentando, Cristo sendo batizado, saindo da água. E tem essas citações aí nos evangelhos.
O apelo do profeta para que todos louvem ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o mesmo apelo colocado por Davi nos Salmos 103 e 20. O ardor do profeta por Deus e a sua palavra, no 42, o profeta que vê o coração de Deus, sente o que Deus sente e exclama: por muito tempo me calei. É Deus avisando que está saindo para a guerra, e as armas de Deus contra o pecado são os elementos da natureza. Os montes, os altérios, devastarei toda a sua erva, farei secar, tornarei os rios em terra firme, e separei os lagos. Eu irei separar. Quando a gente vê a Bíblia, ela nos relata que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que tem Deus como Senhor, essa nação ela é protegida. O que é Senhor? Para ter Senhor tem que ter o quê? Servos. Um Senhor sem servos não é Senhor. Não é o caso de Deus, que o Senhor ele é Senhor dos senhores, independente da situação. Mas o que a Bíblia quer dizer? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus só é Senhor dela de quem é servo. Tem muita gente que está na igreja e não são servos. São pessoas que não obedecem à liderança, são pessoas que não obedecem ao pastor, são pessoas que não obedecem ninguém. Então nunca que Deus é Senhor dessa pessoa. Ele é Senhor sim, porque Ele é Senhor absoluto, mas o Senhor no sentido de cuidar de você, não, compreende, né? Ele é Senhor porque Ele é Senhor de tudo, mas Deus só é Senhor no sentido de servir de quem serve, de quem é servo. Tem pessoas que não têm capacidade de servir. Você vai falar, ela é exaltada, é bruta, eu não ouço ninguém, eu só ouço Deus. Mentira! Se não houve um líder, uma pessoa que está para liderar, o que o apóstolo João fala? Se nós dissermos que amamos o nosso irmão, que nós vemos, nós dissermos que amamos a Deus, que nós não vemos, não amamos o nosso irmão que nós vemos, nós somos mentirosos. Isso é mentira. Ele é bem enfático. Somos mentirosos. Então, se eu não sirvo, se eu não ajudo, se eu não tenho a humildade, por que você vê muitas igrejinhas aí, por aí? A maioria dessas igrejas é pessoa que não quer ser pastoreado. Boa parte é pessoas que não querem ser pastoreado. Não é que, não, vamos espalhar o evangelho. Não é isso. Quer espalhar o evangelho? Espalha na igreja que você está, ué. Eu vou ter, não, o evangelho ser espalhado, eu vou ter que abrir uma igreja? Mas ele abriu no lugar, aqui tem tantas igrejas. Se ele for abrir num lugar onde não tem nenhuma igreja, boa, não, é evangelista. Se a pessoa fala assim, eu abri um trabalho lá na tribo tal, não tem nenhuma igreja, aí você entende, não, avisando. Mas abriu a igreja onde que tem igreja para tudo quanto é lado, para tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo. Isso aí é pessoas que não é submissa, é pessoas que não servem, não é servo. Então, Deus, Ele tem responsabilidade com quem tem com Ele. E aí, por que você vê essas catástrofes, esses acontecimentos? É a mão de Deus, gente. Olha só, pode parecer estranho, mas nada acontece sem permissão de Deus. Nada acontece. Saul, mas olha, e aquela chacina que teve lá, mataram criança, fizeram isso. Olha só. Não é Deus que causa, mas é assim, deixar bem claro, porque às vezes as pessoas não sabem fazer as colocações e culpa Deus por tudo. Mas houve uma chacina lá, morreu criança, fez isso. As crianças não tem nada a ver. Talvez alguém que morreu ali não tem nada a ver. Do que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Como é que funciona o pecado? Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, não se deixa escarnecer. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. A pessoa peca, o seu pecado
Não atinge só você. Esse que é o problema. Entende isso? Você erra, quem vai pagar não é só você. Todos que estiverem na sua volta pagam. Você não lembra de Davi? Quem pegou foi Davi. Ele começou a perder os parentes, os filhos. Primeiro foi Aminon, depois foi a Tamar foi estrupada, depois Absalão foi morto, e foi acontecendo. Que os filhos de Davi tinham a ver com o pecado de Davi? Primeiro foi Aminon, não. Primeiro foi Urias. Que Urias, homem inocente, aí ó, foi até bom a colocação, homem inocente, morreu por conta do pecado de outro. Entende isso? Então por isso que às vezes você vai ver um caso assim, mas estruparam, fizeram isso. Não que a pessoa ali teve culpa, mas é consequência do pecado de alguém que em volta ali acaba atingindo. Então é por isso que a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí por isso que vem essas catástrofes, vem esses avalanches de terra, movendo montanhas, engolindo casas, essas coisas assim, por conta do pecado. É por conta do pecado. Essas coisas acontecem por conta do pecado. Então é por isso que a Bíblia deixa bem claro que Deus ele tem a sua forma de tratar. Veio uma pandemia, epidemia, veio não sei o que. É Deus tratando. Então, por isso que quando a passagem diz assim, que o Senhor, é mais ou menos assim, eu não sei explicar, mas diz que o Senhor aumentaria os dias, não sei, o tempo, diminuiria o tempo, porque nem os escolhidos. Isso. Aumentaria? É por causa disso? Se esses dias não fossem abreviados, ninguém suportaria, ninguém aguentaria. Essa questão aí é porque é de uma tribulação que virá sobre a terra. E a Bíblia fala que se não fosse abreviado os dias, ninguém suportaria, ninguém aguentaria. Deus. Oi? Nesse momento? Tribulação sim. Mas a Bíblia fala de uma tão grande tribulação que o próprio Paulo ele relata, outros apóstolos também relatam que vai vir momentos sobre a terra que vai ser de uma tão grande tribulação. Por exemplo, Paulo escreve assim, que só há um que impede que o anticristo se manifeste. João, a colocação de João coloca assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei no dia da tribulação que há de vir sobre a terra. Então vai vir uma tribulação maior. E aí Paulo também, ele enfatiza também que Deus não nos preparou para o dia da ira, e a ira do Senhor, ela vai acontecer, isso nós vamos estudar em escatologia, ela vai acontecer no anticristo, quando ele estiver reinando sobre a terra. Porque existe os elementos que Deus está reservando para esse dia. Assim, por exemplo, existem as 7 taças do Senhor, os 7 selos e as 7 trombetas. Tudo isso aqui fala de castigo. Aí 7 taças, 7 selos e 7 trombetas. No passado, quando Deus se irava com uma nação, Deus irou com um povo, ele destruía. No passado era dessa forma. Hoje não é mais assim. Nós vivemos o tempo da graça. Aí o que acontece? Deus está muito irado com a terra. Só que Deus não manda a sua ira sobre a terra. Acontece. O castigo por consequência do pecado. Mas a ira de Deus, ela é derramada numa taça. Deus está irado. Aí ele está jogando a ira dele aqui. Vai chegar uma hora que essa taça vai transbordar. Vai chegar uma hora que ele vai pegar a taça e vai virar. Mas toda a ira dele está sendo reservada ali, as 7 taças. E nesse momento, nessa tão grande tribulação, ele vai virar, entornar. Ele vai abrir os selos. Cada selo é um castigo. Cada trombeta é um castigo. Nós vamos falar sobre isso em escatologia. Então, mas essas coisas que acontecem são coisas abreviadas. São coisas assim, não é a ira do Senhor ainda, porque a nação já enfureceu a Cristo.
Só que aí a misericórdia dele e a graça, que é imensa, vai nos guardando. E o que protege o mundo hoje, como eu já falei com vocês, através do Espírito Santo, é a igreja. Porque Paulo escreve: só há um que impede que ele se manifeste, que o inimigo se manifeste. Quando essa for tirado, então não tem sentido. Aí ele vai pintar e bordar, o inimigo vai pintar e bordar com a nação. A cegueira de Israel se resume nesse texto: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. É a centralidade de Isaías capítulo 6. Esse Isaías 6 eu acho que é o texto ouro aí do profeta Isaías, né? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sobre o trono. Então é o mais conhecido. Aí você vê algumas referências dele aí no Novo Testamento. Eu utilizo isso muito, eu acho que eu tenho até um vídeo sobre isso, mas não vou focar nisso aqui, eu vou mostrar para vocês que esse momento aí de Isaías capítulo 6, a referência que está aí, na letra H do ponto 1, a referência que está aí é Isaías capítulo 6, e Mateus capítulo 3 e Atos capítulo 28. Só que a referência que eu utilizo no vídeo é Isaías capítulo 6, 9 e 10, João capítulo 12 e Atos Apóstolos capítulo 28. Então são as referências que eu uso para falar da Trindade, né? Que aqui Isaías capítulo 6 refere ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Pai. E João capítulo 12 refere a Jesus Cristo, né, como Filho. E no capítulo 28 de Atos refere ao Espírito Santo. Todas essas falas referem assim, e eles têm ouvido, mas não ouvem, tem boca, mas eles têm ouvido, mas não guardam, para referir o povo, a incredulidade do povo. E em cada ponto desse refere: isso é para cumprir o que Deus, capítulo 6 de Isaías, que Deus falou através do profeta. No Evangelho de João, isso aconteceu para que Jesus falando, o próprio Jesus, e isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus, ali é Jesus falando, para cumprir o que foi profetizado a Isaías, ao profeta, Jesus falando. E no capítulo 28 já é Paulo falando, e isso aconteceu para cumprir o que o Espírito disse ao profeta, que eles ouviriam e não ouviria, mas de nada serviria, fingia que não estava ouvindo. Então, eu uso esse texto aí para dar uma demonstração da Trindade em diversos pontos diferentes, onde se trata do mesmo assunto, mas ali fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um bom argumento para usar contra as pessoas que deturbam as Escrituras. Deus consola seu povo, prometendo a restauração de Israel, no 49, no 51, no 52. O tempo de Deus é diferente do nosso, né? O tempo de Deus é aceitável, o tempo aceitável do Senhor. A restauração de Israel só precisa ter paciência. A restauração futura volta a ser anunciada no capítulo 51 e 52. Isaías chama o povo a olhar para Abraão e Sara, que Deus tinha feito promessa deles, e sobre Sião. O sofrimento do Messias, apesar do anúncio da glória de Israel no 40, esses versículos foram mencionados por Pedro e Tiago em suas epístolas. 1 de Pedro capítulo 1, 24 e Tiago capítulo 1, versículo 10 a 11. Impressiona como o apóstolo percebia nos textos do Antigo Testamento os acontecimentos daqueles dias da igreja. Olha, os apóstolos, eles iam pregar e eles não tinham, como eu falo para vocês, já disse, eles não tinham um exemplar da Bíblia para pregar. Eles tinham que estar cheios de Deus mesmo, para que eles buscavam as coisas do Velho Testamento e associavam com o momento que eles estavam vivendo. Isso é muito importante, pois eles recebiam a revelação do Espírito Santo ali no momento da pregação,
e conectava os acontecimentos do Velho Testamento com aquele momento. É por isso que a pregação ela tem que ser cheia de Deus. A pregação ela tem que ser com muita oração. Você tem que orar antes, você tem que jejuar, tem que dedicar, porque esses discípulos aqui, eles não tinham a disponibilidade, a facilidade que nós temos de acessar a Bíblia. O Espírito vos fará lembrar daquilo que vos tem aprendido. O Espírito vos fará lembrar, Débora, daquilo que você estudou. O Espírito não vai ficar te dando coisas assim de mão beijada, não. Pegou? O Espírito vos fará lembrar aquilo que tem aprendido. É mais ou menos assim, um caso esporádico. Deus pode te dar algo que você não aprendeu? Pode. Você está numa nação que precisa estar ali, tem uma profecia para falar, e você não fala o idioma daquela pessoa, Deus faz você falar o idioma. Tem algo que precisa ouvir algo que você não tem conhecimento? Deus faz. Mas você quer se tornar um grande pregador, um grande missionário, um grande exegeta da palavra de Deus. Deus não vai te dar nada. Ele vai ver o seu interesse, o quanto você dedica. Uma vez eu falei para um rapaz que se intitulava missionário, porque Deus vai te abençoando proporcional ao que você tem dedicado. Então, o nível de crescimento de Deus na sua vida, querendo ou não, depende de você. Entende isso? Nós somos totalmente dependentes de Deus, mas Deus não tem bênção para ficar dando perdoa a expressão, a vagabundos. Tipo, se a pessoa não quer nada, não, ô vagabundo aí, entende o que eu estou colocando aqui, irmãos? Então é mais ou menos assim, as bênçãos de Deus é proporcional ao quanto que você trabalha para isso. Aí eu falei para o missionário assim, você se diz missionário, você poderia fazer um curso de inglês. Aí ele falou, não preciso não, porque na hora que precisar, Deus faz o trabalho. Por que eu digo isso? Porque talvez você não tenha plano nenhum de sair do país, mas o seu desejo é pregar a palavra. Mas aí Deus vai associar as coisas, vai juntar, a Joelma tem vontade de ser missionária, a Joelma tem um inglês fluente, essa menina vai me servir fora do país, entende? Então a proporção da bênção na sua vida é mediante ao quanto que você dedica, ao quanto que a praticidade é o que você está praticando, a dedicação que você tem. É por isso que Deus só de você pensar em fazer algo para Deus já te abençoa. João está pensando em fazer algo para mim, vou dar um caminho para ela aqui, vou dar um norte aqui. Mas tá dando certo, aí você vai. Então só de nós pensar em fazer algo para Deus, as coisas acontecem assim. Você quer fazer algo, você quer ser algo e você trabalha para isso, vai para cima, e aí Deus vai te abençoando proporcional à sua dedicação, porque o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Já falei sobre isso também. Ele jamais vai tirar de uma pessoa que está dedicando, que não serve a ele, mas para dar você que serve a ele, mas não tem compromisso. Nosso Deus é Deus de justiça. Ele vai dar para o que está dedicando. Mas não é crente, não é nada. Mas é ele que está dedicando, você não. Estou precisando de um emprego, você já colocou o currículo? Não. Então vou dar quem está colocando o currículo, quem está iniciando atrás. E isso mostra a grandeza do nosso Deus. É nesses detalhes você vê a grandeza de Deus. Deus de justiça. Então ele vai trabalhar na sua vida proporcional ao que você faz. Igual eu tenho vontade de conhecer a Bíblia, mas o que eu faço? Eu estou estudando para conseguir isso? Não. E aí? O Espírito Santo não vai chegar e vai me revelar ali, não. Poderoso ele é todo poderoso, mas ele é um Deus justo. Ele vai trabalhar na minha vida mediante ao que eu dedico. Eu dedico só um pouquinho, então ele vai. É lógico que a medida dele sempre é extraordinariamente maior do que o trabalho da gente. Eu dedico só um pouquinho, então ele vai fazer algo mediante ao pouquinho que eu estou fazendo. Mas eu quero mais. Por que a pessoa às vezes chega
vamos falar de pregação. Você vai ver uma pessoa vai pregar e Deus faz e acontece, não sei o quê, mas é a dedicação, é o tempo que a pessoa passou. Vamos falar de um palestrante. A pessoa chega ali numa palestra ali, para dar uma palestra de 1 hora, ganha 5 mil reais. Mas 5 mil reais só para dar uma palestra. Mas e o passado? As horas não dormidas, o tempo dedicado, o tempo com a família que perdeu, que não podia, estava dedicando ali. Saía 5 horas da manhã para trabalhar, chegava em casa 1 hora, meia-noite, porque do trabalho já saía para a faculdade, já ia isso. E agora está lá ganhando 5 mil reais. Nossa, mas isso tudo para falar 1 hora? Você conhece o passado? Você sabe o que aconteceu? Então, Deus honra, independente se serve a Ele ou não, Deus honra quem dedica, quem trabalha ali, que tem amor, que faz. Amor que eu falo não é gostar de trabalhar. Trabalhar não é bom. Mas amor é assim, dedicação. Se doar, se dá. Hoje está sendo mais motivacional o negócio. Então vamos lá. O sofrimento do Messias, a cegueira de Israel. Deus consola o povo, prometendo a restauração de Israel. O sofrimento do Messias, apesar do anúncio da glória. Isso é muito importante, pois eles recebiam a revelação do Espírito Santo. Então eles não tinham o livro como nós temos hoje, a facilidade. Era por isso que os profetas, eles batiam nessa tecla que a pessoa tinha que inculcar, tinha que ter na mente a palavra, para meditar na palavra de dia e de noite, andando, caminhando, deitado, em qualquer lugar você tinha que meditar na palavra. O Messias é anunciado como o Redentor de Israel, no 49. O sofrimento do Messias, no 52, 53, essa parte da profecia de Isaías, até hoje não é compreendida pelos incrédulos judeus, porque não consegue ver o Messias sofredor e por isso não aceita que o texto se refere a Jesus Cristo. Como nós já falamos disso, tem pessoas que não entram na mente deles que eles não esperam o Messias sofredor. Tem judeus nos dias de hoje que esperam o Messias ainda. É tanto que o anticristo vai ser confundido como o Messias. Porque o Messias que eles esperam vai chegar como o anticristo, um revolucionário, descendente de Israel, revolucionário, uma pessoa que vai trazer, vai mudar, assim, literalmente vai resolver o problema do mundo ali, entre aspas. E depois alguns vão cair e vão ver, opa, não, esse camarada não tem nada a ver com o Messias não. Então vai acontecer baseado nisso aí. Vários textos dessa profecia a respeito de Cristo são citados no Novo Testamento pelos apóstolos. Isaías 52 é citado em Romanos 15, 21. Isaías 53 é citado em João capítulo 12, 38. E Romanos 10, 16. Isaías 53 é citado em Mateus 8. Isaías também 53 é mencionado em 1 de Pedro capítulo 2, 24. Em Atos capítulo 8, em relação a Cristo, em Apocalipse capítulo 5, Isaías 53 também é citado em 1 Pedro 2, 22, em Marcos capítulo 15 e Lucas 22 também. Então, tudo citação do Messias sofredor. Olha isso aqui, muito interessante. Abre sua Bíblia aí, ó. Apocalipse, vamos abrir aí para nós meditar no texto aqui, ó. As vestes salpicadas de sangue. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. O Messias será reconhecido quando chegar à terra. Isaías capítulo 63. Olha onde eu já vim para o 63. Achou aí? Apocalipse 13. Lê? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Estava com a veste o quê? Salpicada. O que você acha? Que é esse? De quem é esse sangue que vocês acham que era? De quem?
ele estava com as vestes manchadas de sangue. De quem que vocês acham que era esse sangue? É o Cristo aí. Ele está falando de Jesus aí no capítulo 19, fala de um Cristo já vindo vitorioso. Mas essas manchas de sangue, o que vocês imaginam que seja? De quem? Um de cada vez, para não... vocês têm que imaginar de alguém. Ou é dele, ou é de quem, Vocês pensam que é de... Quem vocês acham que é essas manchas de sangue nas vestes de Cristo? Não imagina? Será que não é o sangue dele na cruz? Não passa isso na mente de vocês? Ou será que é sangue de inimigo? Você tem que pensar em alguma coisa dessas aí. Algumas pessoas, quando vai colocar isso aí, colocam que isso aí é o sangue dele. Só que como nós estamos falando da Bíblia, que ela tem que ser contextualizada, textos e contextos tem que ser estudado, às vezes salpicada de sangue que fala aí no Isaías capítulo 19, Isaías capítulo 19 trata de um rei vitorioso. Não que Cristo não seja vitorioso, mas quando ele veio na cruz, igual eu já falei para vocês, Cristo não vai derrotar o diabo já foi derrotado na cruz. Então não existe mais batalha contra o diabo, ele já é derrotado. Ele só está com um tempo aí ele tem um pouco de tempo ainda para enganar as pessoas, mas ele já foi derrotado. Só que no capítulo 19 fala do Messias libertador da forma que Israel espera. No capítulo 19 de Apocalipse ele vai vir como esse libertador. E essas roupas salpicadas de sangue que você vê aí é sangue dos inimigos de Deus. Esse sangue aí não é sangue dele, é sangue dos inimigos. Como que eu sei disso, Isaú? Isaías fala sobre isso. Se você continuar lendo, o versículo mostra a chegada do Messias com suas vestes de cores vivas e manchadas do vinho tipo de sangue. Imagina aqui que é um sacrifício que foi realizado, um sangue, uma dedicação. Você vê isso em Samuel capítulo 22. Quem é este que vem de Edom e de Bosra? 63. Bosra era chamado Bostrá pelos romanos, pertence ao território modo inimigo. Então, os inimigos de Deus, eu sozinho, capítulo 63 e versículo 3 de Isaías, eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e eu pisei a minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Entende? Olha o que diz o texto de Apocalipse. As vestes salpicadas. Lê de novo, por favor. Olha o que diz, E estavam vestidos de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Olha só. Olha a resposta, olha a interpretação para esse texto onde está. Nós estamos falando do último livro da Bíblia. Olha a interpretação para esse texto onde está. No meio da Bíblia, lá em Isaías. Olha o que ele disse aqui, no meu furor, o sangue salpicou as minhas vestes, e eu manchei toda a minha vestidura. Aí ele é o vitorioso. Aí Isaías aqui, como eu falei para vocês que Isaías é uma miniatura da Bíblia, e vai falar de tempos escatológicos, está falando do Messias libertador, e aqui ele está explicando aquelas vestes salpicadas de sangue, foi ele derrotando seus inimigos. Olha que profundidade da Bíblia. Então, não existe dúvida na Bíblia, não existe contradição na Bíblia, ela tem uma resposta para tudo. O que você tem que fazer é mergulhar, é aprofundar, é entrar na Bíblia, e você vai achar a resposta para tudo. Mas isso é mentira. Oi? Então, essa é mentira, então. O quê? O fato dele vir com as vestes salpicadas de sangue é mentira. Vai ser o que vai vir de mentira, então. Não. Porque não tem uma revelação de que o vinho sentado sobre o alto do trono e sua coxa estava escrito, né? E fala que as vestes eram limpas.
Uhum. Não tem? Esse é o Cristo. Sim. Exatamente. Então quando Não, mas... ele não vem com o pecado de sangue. Mas, olha só, existem 2 cavaleiros em Apocalipse. No capítulo 6 de Apocalipse, fala de um cavaleiro branco. Não sei se você já estudou, tem até um vídeo sobre isso, depois vou mandar tudo isso lá, me lembra lá. Sobre os TJ, fala que esse cavaleiro de Apocalipse capítulo 6 é Cristo. Não é. Esse cavaleiro do capítulo 6, ele é o anticristo, é um falso pai, um cavaleiro branco. No capítulo 19, que está finalizando, é o libertador, é da forma que espera. Quando Jesus rasgar o céu, para finalizar tudo aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar os inimigos de Deus, os inimigos dele, e vai lançar no inferno. Todas as nações vão se voltar contra Israel, todas, vai se voltar contra Israel. E nesse momento, Israel, escatologia, nós não podemos ficar entrando nisso aqui. E nesse momento, alguém vai clamar por socorro. O povo que rejeitou Cristo. Nesse momento, o povo vai reclamar, vai gritar por socorro. No momento que eles gritar por socorro, o céu vai se abrir. E aí é a hora que Cristo vai vir, montado num cavalo, do jeito que está no 19, leia isso depois. E ele vai vir para derrotar os inimigos de Israel. Então, aplica essa fala. Ele é o libertador, suas vestes são brancas, sim. Está falando de pureza, mas ele é o rei libertador. Ele é o que vai derrotar o inimigo de Israel. E esse derrotar é literal. Ele vai derrotar. Todo mundo vai se voltar contra Israel. Você pode ver que isso já está começando. Todo mundo, a mídia mesmo. Israel está sob ataque direto do Hamas, essas coisas assim, então estão sob ataque. Só que a mídia não mostra. Agora, se Israel revida o ataque, a mídia já fala, Israel atacou, não sei quem, fez isso. Então já está tendo essa revolta contra Israel. E toda a nação, o partido anterior que governava o Brasil, eles associavam com os inimigos de Israel. Não sei se vocês acompanharam isso, mas eles fechavam com os inimigos de Israel. E o que a palavra de Deus diz? Abençoarei, falando para Jacó, abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Então Deus falou isso. Então quem abençoa Israel é abençoado por Deus. Isso aqui é literal, tá? Quem fecha com Israel é abençoado por Deus. Então os que é contra Israel é contra Deus, porque Israel é o bichinho de Deus, não tem o bichinho de Jacó. Israel é o xodó de nação, ele é o xodó. Israel só não é mais importante do que a igreja, mas a nação de Israel, ela é o xodó de Deus. A igreja hoje é o xodó de Deus, só que Israel é a nação protegida por Deus. Então, isso é real, é verdadeiro. As roupas dele vai estar manchadas de sangue, mas um rei, ele tem seu traje de guerra e tem seu traje do trono, entende? Então isso aqui vai acontecer mesmo. Então, mas a colocação que eu quero expor para vocês aqui, mais é essa. Um texto lá de Apocalipse 19, e a revelação dele está aqui em Isaías. 700 anos, aqui já está mais de 700, né? Porque 700 anos é até Cristo. Aqui vai dar mais de 1000 anos. Então, olha quando que, se bem que João aqui era contemporâneo de Cristo, vai dar uma média de quase 1000 anos aí. Então, pessoal, a Bíblia ela se explica. A Bíblia ela é análoga, ela mesma se explica. Ela não precisa de auxílios, assim, com a ajuda do livro, não. Só a nível assim, de voltar no tempo, de pesquisa, para você entender melhor, mas ela se explica. Beleza? Tá claro? Os inimigos de Deus, Isaías 63. Então, essas vestes aplicadas de sangue é dele, do Messias, dos inimigos de Deus.
O Messias é anunciado como libertador da nação e da escravidão espiritual. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os tristes. Lucas capítulo 4, acontece isso aí, ó. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se e olhou e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então, um acontecimento de Isaías 61, ele acontece lá em Lucas capítulo 4. Ou seja, como eu já disse para vocês, acontecimentos que o profeta Isaías, ele profetizou algo que já aconteceu, algo que está acontecendo e algo que vai acontecer. Liberdade espiritual, física, econômica e democrática só existe por ação da igreja, através de Cristo, através da igreja também. O ponto 2 aí, ó. Um Deus incomparavelmente maior do que os ídolos e os deuses das nações. O que mais deixa Deus insatisfeito é a velocidade que o pessoal tem para cultuar a deuses pagãos. Então, quando Deus fala lá nos mandamentos para não ter outros deuses, quando ele fala lá para não adulterar, para não cometer adultério, ele está falando da proporção que o povo tinha para pecar. Porque se a igreja é a noiva, quando a pessoa começa, que Israel fazia muito isso, quando o pessoal começa a caminhar para servir outros deuses, isso é prostituição, é adultério. Então, se nós somos noiva e nós começamos a idolatrar coisa, a focar em coisas que não seja Cristo, isso parte para adultério. Então, o pecado que mais aborrecia Deus era esse. A tendência que o povo tinha para voltar para o pecado. Então, por isso Deus, com base nessas coisas, Deus alertava eles do sofrimento que eles iam padecer sendo levados cativo. As boas novas serão pregadas e anunciadas por toda a terra, e bendito é os pés do que anunciam. Aqui está falando aqui, Isaías 52, a felicidade dos que anunciam as boas novas, dos que pregam o evangelho. Jerusalém é anunciada como cidade da fartura, no 55. Deus põe a sua palavra como juramento e que isto acontecerá. Por meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve desce dos céus para lá, não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Isaías 55. Então, Deus põe a sua palavra como juramento que isso acontecerá. Você lembra o que eu falei no início da aula? Nada do que Deus fala cai por terra. Ainda que aparentemente, eu dei o exemplo de Moisés, que falou que ia matar o povo. Moisés, não, senhor, faz isso não, estou riscando meu nome aí. Tá bom, mas então aguenta aí. Então, nenhuma palavra de Deus. Deus falou que. Deus se arrependeu? Não.
A situação de Uzias, Ezequias, quando Ezequias, Deus falou, põe sua casa em ordem, Isaías chegou e profetizou, põe sua casa em ordem porque morrerás e não viverás. Depois ele se arrependeu e Deus mandou o homem voltar, Isaías voltar e falar, não, você vai viver. Deus se arrependeu? Não. Deus mudou de ideia? Não. Olha o que acontece. Eu falei isso agora há pouco. As atitudes. Olha, para você ver. Então o que Deus ia fazer com Ezequias? Matar Ezequias. Sim ou não? O que fez Ezequias viver? O que Ezequias fez? Assim que o profeta falou, põe sua casa em ordem e que vai morrer e não vai viver. O que ele fez depois? Orou. Então, Deus mudou de ideia? Não, Deus não mudou de ideia. A atitude de Ezequias contornou a situação. Assim, e aí, sempre isso que Deus quer de nós, que nós olhamos, refletimos. Então, vai vir cartinha, vocês vão ser levados no cativo. O povo tinha que se arrepender. Só que o povo arrependia? Não. E era levado. Aí lá no cativo, eles lembravam de Deus. Agora eu vou trazer vocês de volta. Então é a situação de Ezequias. Então nenhuma palavra de Deus ela cai por terra. Então Deus falou, vai acontecer. O ponto 4. Profecias em relações à Babilônia, 46 a 47. Deus usou as nações da terra para trazer juízo ao seu povo. Especialmente convocou caldeus para levar exílio ao povo desobediente. Ora, o exílio de Israel foi profetizado por Moisés no deserto. E o povo desobedecesse as leis, se o povo desobedecesse as leis do Senhor, Deuteronômio capítulo 28, 62 e 66. Jeremias foi mais específico ao avisar que o povo seria levado para a Babilônia devido ao pecado, se não guardar os mandamentos do Senhor. Segundo de Crônicas, capítulo 36, versículo 17. Deus enviará inimigos contra a Babilônia, vingança contra os inimigos, ou seja, Deus usava o povo para oprimir o povo de Deus, mas depois também Deus enviava também vingança contra eles, quando eles começavam a se achar demais. Ciro, o agente de Deus para executar o juízo contra a Babilônia, no capítulo 44, rei dos Medos Persas, nação a nordeste da Babilônia, que tornou o maior império da Babilônia. Em 150 anos antes do nascimento de Ciro, Deus já anunciaram o surgimento desse homem que decretaria o retorno dos judeus do exílio da Babilônia para a cidade de Jerusalém. Esdras capítulo 1, do 1 ao 4. A primeira vez que a Babilônia aparece nas escrituras é em 2 de Reis capítulo 17. Primeira vez que ela aparece nas escrituras. Só que ela é derivada aí da cidade, equívoco aqui. A primeira vez que ela aparece aqui, que a Babilônia aparece aí na Bíblia, ela aparece lá em Gênesis capítulo 10, que é a Babel, que, como vocês sabem muito bem, que é confusão. E quando João também teve uma revelação de Apocalipse, a Babilônia não mais existia. Então aqui é um sentido espiritual. Então essa Babilônia aqui, ela foi fundada já lá desde Nimrod, lá no capítulo 11. Mas a primeira vez que ela aparece aqui é no capítulo 10 de Gênesis 10:10. A inclusão dos gentios, no 49 e 56, essa inclusão aí fala muito de nós, nós, os gentios, que fomos inclusos no povo de Deus, na nação de Deus. O Senhor do Senhor, aí a restauração de Israel no 49, aqui trata de Cristo e da obra redentora que foi feita por ele, além de abranger as atividades da igreja nos últimos dias, pela conversão dos judeus e gentios. Então no 49 vai tratar aí da inclusão, no momento que Deus nos incluiu na salvação. Olha para vocês verem, tá? Isaías tratando tudo disso. Por isso que Isaías é considerado o evangelho do Velho Testamento.
por conta que tem informações suficientes falando de Cristo para a conversão da pessoa. Então ele fala muito de Cristo, Isaías. Então o que nos transforma, o que nos dá acesso a Deus é Cristo. Eu preciso aceitar quem para ser aceito no céu? Cristo. Então Isaías tem informações suficientes para a conversão do pecador. Então, basicamente, é isso que acontece com a gente, porque quando Deus ele nos ama, né? O que acontece? Quando a gente está se desviando, ele leva a gente para uma situação de estresse, né? Que seria Uma Babilônia e um cativo. Então, isso. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente não vigia certo, não ora como tem que orar, não procura como tem que procurar, aí Deus leva para uma situação de escassez, né, de problemas, aí a gente lembra dele e ele restaura tudo de novo. Por aí. Então a gente fica o tempo todo assim. Não era para ser assim, né? Tem gente que não é assim, tem gente que é mais sábio. Mais constante, né? Então, e dá graça por isso, tá? Eu falo assim, que aquela pessoa que está lá no mundo, que é conhecedor da verdade, que ela é aferida lá de um câncer, ela vem, se arrepende, se converte e morre. Eu falo que uma pessoa dessa, ela é abençoada demais, gente. Não pelo fato de ter pego a doença, mas pelo fato de ela estava lá, entregue nas garras de Satanás, mas era conhecedor da verdade. Pegou uma doença, arrependeu, se converteu, ou não se arrependeu, tipo assim, nunca tinha aceitado, aceitou, morreu. É muita bondade de Deus, porque a pessoa estava lá, perdida, mas adoeceu, foi salva, morreu. Mas então, se a gente aprender a ser constante, esses altos e baixos param? Para. Assim, no mundo teria aflições, sim, mas essa aproximação de Deus, ela não pode ser oscilar, ficar oscilando. Esse contato com Deus ele tem que ser fixo, constante. Porque Paulo ele fala, né, que nós temos que buscar o aperfeiçoamento dos santos. O que é isso? Então a gente entende que ser santo não é ser perfeito. Então nós somos santos. Perfeito não, perfeito é Jesus Cristo. Só que o que Paulo fala? Que nós devemos buscar o aperfeiçoamento do santo. Quando você atingir isso aí, Deus pega para ele. Então já é. Então, no caso, basicamente, quando a gente, então, não tira o tempo para Deus, quando a gente começa a viver uma rotina, tipo assim, desenfreada, sabe? Acorda, café, trabalho... Celular? Nada mais. Então, é como se a gente estivesse deixando Deus... Não, tipo assim, Senhor, vou tirar só 10 minutos para você, você não tem que tirar 1 hora, entende? Então, isso basicamente é como se estivesse negando, né? Sim, peca. Olha só, a Bíblia fala que quem não ora, peca. Quem não dedica a palavra, peca. Então, se eu não tenho tempo para Deus, Joel, hoje eu não peguei na Bíblia em casa, mas estou aqui. Então, esse é o momento que você está dedicando à Bíblia. Então, foi vamos dizer que é seu devocional. Foi uma correria. Não é para ser assim. Foi uma correria e hoje não tive tempo de estudar a Bíblia, mas estou no culto. Você está prestando seu culto, está tendo seu momento com Deus. Mas a gente tem que ter nosso tempo com Deus, porque as batalhas, as maiores batalhas você vence na sua casa, no culto na sua casa. Esse do culto aqui que você vem, ele é para fortalecer a sua comunhão com Deus e com a igreja, porque não existe crente que não tem comunhão com a igreja. Então tem uns desigrejados por aí que fala que ele não precisa estar na igreja. Então já falei com vocês sobre isso, que eu não preciso da igreja eu não preciso estar na igreja para ser salvo, mas eu só venho para a igreja porque eu sou salvo. Então, ou seja, literalmente eu preciso estar na igreja, porque isso vai falar de comunhão, de convivência. Então, quando a gente dá prioridade a outras coisas, nós estamos priorizando o que não é prioridade. Mas se fazer isso aqui, prioridade nas nossas vidas sempre será Deus. A sua prioridade sempre será Deus. Mas eu tenho essa coisa que é urgente para fazer. Sua prioridade sempre será Deus. O dia que isso for realidade nas nossas vidas, nós não tropeçamos. Nós não oscilamos. Nós estabilizamos.
Entende? Se ele for prioridade na sua vida fica estável. Ah, porque está tudo errado. O que é prioridade? O que está sendo mais enfatizado na sua vida? Mas eu não estou tendo tempo, é correria demais. Então, pois é. Porque se uma pessoa contigo um dia, não faz nada, ele só trabalha, mas ele prospera, ele ganha, faz, tá certo, mas entende isso? então eu consigo já ser uma escolha. Eu escolhi o mundo, então quando a gente escolhe Deus, e a gente não vive para Deus, aliás, a gente escolhe Deus, mas de boca para fora, e a gente quer dar de qualquer jeito. E aí o ímpio ele faz de uma maneira mais correta para o mundo. Então automaticamente ele recebe do mundo aquilo ali. E a gente que teria que receber, porque escolhemos a Deus, não recebe, porque fazemos de qualquer jeito. Pois é, porque você é diferente agora. Quando você decide servir a Deus, agora a sua prioridade é Deus. Aí o momento que você negligencia isso aí, você está deixando ele de lado. Então você está agindo como um ímpio. E você não é ímpio. Você é uma pessoa que serve. Agora você é diferente. Você é cidadão do céu agora. Então, você tem obrigação a mais do que ele. Agora a sua obrigação é mais do que a dele. Ele não tem obrigação de fazer nada para Deus. Quem tem é você. Então, sua carga horária é igual a do ímpio lá. Só que aí tudo que as coisas que você faz, eu falo profissionalmente, tudo que você faz, ele faz. Chegar em casa, você tem que cuidar de casa, ele cuida de casa, e etc. Só que agora acrescentou algo mais na sua vida. Agora, antes do seu trabalho ou de qualquer coisa, a sua prioridade é Deus. Então quando sai dessa linha, as coisas têm que dar muito errado. Porque, sim, vamos supor, eu estou ali com o ímpio, né? Aí eu vivo para Deus. Só que ele não vive. Só que aí, automaticamente, eu sou obrigada quase a andar da mesma forma que ele anda, mesmo com a carga horária, às vezes não dá tempo. Entende? Então, quando eu tenho que fazer aquela mesma forma, as coisas vão pender do lado errado, porque eu estou ali da mesma forma errada. Porque e isso é bondade de Deus, tá? Quando as coisas começam a dar errado, é Deus te alertando assim, hein? E eu estou aqui. Então, mas se você conciliar isso aí, o seu rendimento, o seu dia, as suas finanças, tudo será melhor do que a do ímpio. Porque a prioridade é Deus. Você não vai manter igual ali, não. Você trabalha mais, você faz mais. E aí o que eu estou falando desde o início da aula? Deus não suporta ver você fazer algo para ele. Se você fazer algo, Deus... Afinal, tá? A Débora está fazendo... Eu tiro comigo mesmo, porque eu falo a verdade, inclusive você relaxado. Mas o dia que eu levanto, faço meu devocional, leio a Bíblia e começo a fazer minhas coisas, parece que o meu dia rende. Fui. Entendeu? É inevitável. E realmente, que o dia que eu acordo no meu pai igual o cavalo levanta de qualquer jeito. É inevitável. Cara, As coisas realmente. Sim, então o carro fica tipo um vídeo igual. Mas você entende quando a gente começa a dizer a verdade para a pessoa? Entende? Falando, não dá para dessa forma, desse jeito não vai dar certo. Porque quando a gente vive para Deus, automaticamente tudo tem que ser para glorificar. Automaticamente. Então quando a gente vive num ambiente que não é para glorificar, que o outro não vive para glorificar, fica. Parece que. Entende? aí você é aquela pessoa que vai estar ali, as pessoas vão ver, mas como que você consegue? Evangelismo através de atitudes, sem palavras. As pessoas vão olhar, mas como, Débora? Que dá certo com você? Eu não estou... parece assim que a gente faz a mesma coisa, mas você está... É o evangelismo nas atitudes, no comportamento. Então, ou seja... mas a Débora está tão bem aqui... Mas eles não sabem o que acontece na sua casa, o que você faz, o preço que você paga lá para estar aqui. Então, literalmente, porque o evangelismo, Débora, ele é 90% do evangelismo é comportamento, é a forma de vida, suas atitudes. O resto é palavra, porque as pessoas acreditam mais no seu jeito, no que vê sobre você, no que você fala. Isso é importante, o evangelismo é muito isso. Então,
é uma forma também de você pregar de boca fechada. As coisas que você faz para Deus, a dedicação que você tem com as coisas de Deus é pregar de boca fechada. As pessoas vão ver, nossa, mas aí vai chegar uma hora que eles vão aguentar aí. Mas como? Como que dá certo? E aí é o resultado. Pronto. Mas eu falo com o deficiente, tá, mas tem uns detalhes. E aí a hora que ele te dá um espaço. E deu espaço, porque eu gosto muito disso. Eu não sou, às vezes, não é bacana você chegar falando as coisas. Mas o bacana é a pessoa te perguntar. Te perguntou, acabou. Te deu. Não, agora você não escuta. Te perguntou. Então ela te deu espaço para você falar. Promessa de salvação aos gentios, nós. Jesus citou esse texto quando expulsou. Aqui, ó. Esse capítulo é uma profecia Esse capítulo é uma profecia no capítulo 56 da conversão dos gentios, a inclusão deles na igreja, mas também trata da corrupção que viria sobre a igreja no fim dos tempos, especialmente através de seus líderes. Jesus citou este versículo quando expulsou os cambistas do templo. Quando o pessoal estava lá vendendo um bocado de coisa lá no templo lá, que Deus pegou o chicote lá e virou as bancas lá com encomenda, com os produtos que o pessoal estava vendendo. Naquele momento ali, Deus estava irado com aquele povo, porque ele estava fazendo da casa de Deus um centro de comércio. Era pecado vender alimento no pátio do templo? Sim ou não? Não era. Por quê? Eu vou explicar por que não era. A pessoa vinha prestar um culto de muito longe, e aí ele tinha que trazer um cordeiro para ser sacrificado. Aquele cordeiro tinha que andar até o local do templo. Nisso ele ia chegar machucado, cansado, ferido, magro. E o cordeiro, para ser, ou qualquer oferta que ia ser ofertada, não podia ter mancha, não podia ter machucado, não podia ter nada, tinha que ser perfeito. Aí o que era feito? Era vendido no templo, você chegava ali, só comprava e sacrificava. Você pegava o seu aqui, vendia, para chegar lá e comprar um outro e ofertar. Beleza. Mas o que o povo estava fazendo? Você vendia aqui por R$100 a sua ovelha. Aí quando você chegava lá para comprar, era R$500. Então foi essa atitude que Deus reprovou no povo. Porque o povo chegava para comprar e não conseguia comprar. Porque o dinheiro não dava, porque eles cobravam, a corrupção estava solta lá. E isso irou a Cristo. Então esse era o motivo, mas não que era pecado a comercialização. Isso era necessário para pegar um animal descansado, saudável, para ofertar. Alerta contra os guias cegos em Israel e aí da igreja. No 6 aí, ó. A glória futura de Israel no 60, 62, 64, 65 e 66. O reino milenar do povo de Deus no 60. Aqui algumas separações devem ser consideradas, o que é para a igreja e o que é para Israel, mas isso depende de um estudo mais aprofundado e nós não vamos ver isso agora, né? É mais escatologia. A gloriosa manifestação do povo de Deus, 62, Deus falando a respeito da sua aliança. O ponto 7, a oração de arrependimento de Isaías, no 59, 63 e 65, a confissão das maldades da nação, no 59, assim como o capítulo 58 trata da hipocrisia e o formalismo religioso dos mestres de Israel, aqui no 66 abordam os erros e heresias, imoralidade, profanação que terão lugar antes do reino espiritual de Cristo, antes da última glória, que ela resplandeça, que é tão bem descrito no capítulo 60. Existe hoje, pessoal, no meio do povo que se intitula cristão, existe heresias hoje? Sim ou não? Sim. Imoralidade, corrupção, profanação.
Tudo isso aqui aconteceria, a Bíblia fala que aconteceria antes do fim. Já que a gente está falando de fim já, tá? Um pouco. Então, isso aí já está acontecendo. A imoralidade, a profanação, como nos dias de Noé, o povo casado, dava um casamento. Então, tudo isso já está acontecendo. O que falta acontecer é uma outra parte da profecia que fala de uma manifestação do Espírito que vai acontecer muito grande. Festejando. Pessoal, tudo em festa, ninguém está preocupado com nada. Numa festa a pessoa preocupa em quê? Dançar, se divertir, ficar alegre, bebedeira, comilança. Ninguém lembra de Deus. Literalmente é isso. Isaías ora a Deus e reconhece que o Senhor entregou o seu povo na miséria, 63. Esse texto fala da angústia de Deus pelos seus filhos. Parece um paradoxo, mas esse texto revela o coração de Deus, ou seja, Deus sente quando é necessário castigar nós. Lembra da sua fala? Que você, tem isso não. Então Deus, Ele não se agrada em te corrigir, no sentido assim, de ver você naquela situação. Mas é o que é necessário para você não desandar. Quando uma pessoa luta contra o diabo, Deus pode livrá-lo. Mas é complicado quando a pessoa luta contra Deus. Então, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está falando dos líderes, dos falsos enganadores. O líder jamais deverá desobedecer à voz do Espírito Santo, porque Deus se tornará o seu inimigo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A insistente oração de Isaías, a resposta de Deus: os rebeldes são rejeitados, 65 e 66. A exclusão da Nova Jerusalém dos que praticam a falsa religião, no 66. E no tópico 8, o jejum e a prática da justiça social, capítulo 58. Como você está indo lá e voltando, porque eu falei para vocês que ele não é de forma lógica, cronológica, e sim de forma lógica. Nesse capítulo, o povo comporta como inocente, e era o povo fazia as coisas erradas e ficava assim questionando, como que está acontecendo? Deus expõe ao povo, pode servir de exemplo Deus expõe aqui o povo para servir de exemplo para a igreja nos dias de hoje, no capítulo 58. O povo só pensava em si mesmo, fazer jejum a interesse próprio, ou seja, quando sacrificava alguma coisa, fazia coisa para os seus próprios interesses, e discutia, brigava, maltratava uns aos outros, e questionava por que Deus estava punindo eles, sendo que eles sabiam o motivo. Aí tem o jejum que agrada a Deus, aí vai falar lá para vocês aí a forma, o jejum que não agrada a Deus, e o resultado do verdadeiro jejum. Então isso aí se resume aí o ponto 7 da lição. O livro de Isaías, ele é riquíssimo, né? E nós apresentamos aqui só um resumo de toda essa grandeza que contém no livro de Isaías. Mas é necessário que você se aprofunde, leia, dedica, porque cada capítulo, cada versículo tem uma revelação profunda para os nossos dias, para abençoar os nossos dias. Por fim, chegamos ao fim de mais uma aula. Nós vamos ler o questionário, vamos responder e estaremos orando para a conclusão.